E aí, pessoal, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilhe os nossos vídeos para que possamos chegar até mais pessoas. Caso queira as anotações dessa aula, basta pedir. Aqui na descrição do vídeo tem um link e você vai receber. Da Constituição, se já tiver gravado todos os vídeos, você vai receber um material completo. Se não tiver ainda gravado todos os vídeos, você vai receber até onde já foi gravado e vai receber as atualizações até o último vídeo para vencer todos os artigos da Constituição Federal. Qual é o método? Leitura, paráfrase e síntese. Para que nós consigamos assimilar este método, é preciso que você acompanhe este vídeo anotando, depois, sozinho, que você continue estudando, fazendo as revisões pela síntese, porque a ideia é facilitar, é simplificar o teu aprendizado, para que na hora da prova você lembre e anote a questão correta, obviamente. Vamos lá então? Começando a Constituição Federal. Começamos pelo preâmbulo. A nossa Constituição é de 88. Nós tivemos muitas constituições anteriormente. Desde quando o Brasil se tornou independente, em 1822, já tivemos a Constituição do Império, em 1824, depois em 1891, depois em 1934, 37, 46, 67, que aí foi reformada por um ato em 69, depois agora a de 88, que é essa que nós vamos estudar. Preâmbulo, que são as disposições preliminares preparando você para o conteúdo que virá a seguir. Nós, representantes do povo brasileiro reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. O que está dizendo no preâmbulo? A gente leu, agora a gente faz a paráfrase, que é contar com as nossas próprias palavras aquilo que a gente leu. Está dizendo que a Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, que foi encarregada, incumbida da nova ordem constitucional, pensou em instituir um Estado democrático, uma sociedade fraterna, que se preservasse os direitos fundamentais, até invocou Deus, sob a proteção de Deus, mas tem uma palavra-chave, que é fundada na harmonia social. Tudo que nós vamos olhar na Constituição, seja como direitos e garantias individuais, direitos sociais, seja na ordem econômica, tem que ter essa harmonia social. Qual é a síntese, então, do preâmbulo? Harmonia social. Artigo 1º. E lembrando que nós temos muitas teorias sobre preâmbulo, se é normativo, se não é, se pode exigir direitos com base nele, mas para você não é importante saber disso agora. É saber que teve uma Assembleia Nacional Constituinte para instituir a Constituição, que se pensou em uma sociedade fraterna para garantir direitos e sempre fundada na harmonia social. Essa compreensão que você precisa ter. E a hora que você anota a síntese, harmonia social, eu quero que você lembre disso tudo. Como que foi constituído, para quê, por quê e por quem. Artigo 1º da Constituição Federal. Título 1 dos princípios fundamentais. E os títulos são muito importantes, pois diz o que vai ser encontrado dentro deles. Título 1 dos princípios fundamentais. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Olha só, então aqui já vem dizendo, República Federativa do Brasil, nome oficial do Brasil. Poderíamos explicar o que é república, o que é federativa, por que essa maneira de formar a união dos estados, mas o importante é que você saiba o que está escrito na lei. República Federativa do Brasil. É necessário que você saiba que esta união indissolúvel, Estados-membros, municípios, Distrito Federal, é para formar um Estado democrático de direito. E o que é um Estado democrático de direito? É um Estado onde você tem previsões legais de deveres, de direitos, e você respeita tanto o desfrute dos direitos como exige-se que se cumpra as obrigações previstas. E nós temos como fundamento no artigo 1º, lembrando que até onde eu li a síntese é
República Federativa do Brasil, tracinho, Estado Democrático de Direito. Olha lá, os fundamentos agora. Soberania, no inciso 1º, cidadania, no inciso 2, no 3, a dignidade da pessoa humana, no 4, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, e no 5, o pluralismo político. Para que a gente consiga lembrar soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político, talvez seja um pouco difícil para você. Aí tem uma forma mnemônica que não é minha, é facilmente encontrada na internet, que é o Socidivaplu, que são as iniciais, a sílaba de cada inciso, que aí as sílabas todas juntas formam essa palavra. Socidivaplu. E são os fundamentos da República, porque depois mais abaixo a gente vai ver os objetivos fundamentais. E não podemos confundir fundamentos, que são os alicerces, com os objetivos fundamentais, que são as metas. Então, como fundamentos, cair na prova, você já escreve essa palavra, Socidivaplu. E aí você vai tentar lembrar de cada sílaba o que é. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais da livre iniciativa e pluralismo político. Então, a síntese Socidivaplu. E aí tem o parágrafo único, que diz: todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. O que você está dizendo aí? O poder é do povo, que exerce diretamente, lembrar do plebiscito, do referendo, e indiretamente quando elege os seus representantes. Qual que é a síntese? Poder emana do povo. Artigo 2º. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si. O legislativo, o executivo e o judiciário. Claro, seria importante se você soubesse cada uma das funções precípuas do legislativo, do executivo, do judiciário, e que elas também, estes poderes também às vezes desempenham a função que não é precípua. Por exemplo, quando o legislativo faz de repente uma análise disciplinar e julga, de repente está fazendo aquilo que deveria ser do judiciário, quando de repente nós temos as normativas dentro do poder executivo, está fazendo o trabalho do legislativo, e assim um poder vai acabar de repente fazendo o do outro, de repente o do executivo que é governar também tem essa tendência dentro dos outros poderes, mas é importante que você saiba que são poderes da União. Porque pode cair essa pergunta. E são independentes e harmônicos entre eles. E por que esta harmonia é importante? São independentes e harmônicos. Independentes para que um não, de repente, diga o que o outro vai fazer. Apenas fiscaliza. Sistema de freios e contrapesos. E são harmônicos para que trabalhem como uma engrenagem. É preciso saber. Qual que é a síntese? Poderes da União. Legislativo, Executivo e o Judiciário. Artigo 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Aqui são objetivos, meta, alvo, enquanto que no artigo 1º era fundamentos. E quais são os objetivos? Com garra, erra pouco. Essa vai ser a síntese. Com garra, erra pouco. Por quê? 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. No 2. Garantir o desenvolvimento nacional. No 3, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais. E o 4, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então aqui, objetivos fundamentais, com garra, erra pouco, que são as iniciais de cada um desses objetivos, que são metas, que são alvos a serem atingidos. No 4, nós temos a República Federativa do Brasil, rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. E aqui nós estamos dizendo já nas relações internacionais. Enquanto que o artigo 1º era os fundamentos, que são os alicerces, no 2 falou dos poderes, no 3 falou dos objetivos fundamentais, aqui no 4 agora nós temos os princípios. E aqui, gente, eu dei uma viajada e apenas para que você quiser usar, você usa, mas apenas para que você veja uma construção mnemônica. Imagine, eu precisava decorar estes 10 princípios, que são independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, concessão de asilo político. E ainda
tem um parágrafo único que fala da integração dos países da América Latina. Como que eu vou decorar isso? De tanto você estudar, você acaba conseguindo decorar, porque é muito lógico, você percebe que o Brasil sempre é de não intervenção, é de paz, é de solução pacífica dos conflitos, é de conceder asilo, mas como que você vai fazer para decorar isso? E aí eu fiz uma maneira que é uma forma mnemônica, que é criar uma frase, e a minha frase para, de repente, lembrar esses princípios que são, de repente, pegando as iniciais, peguei cada uma das letras e construí a seguinte frase: índios, pretos, albinos, navegantes, irados, sozinhos, doidos, remavam com cuidado. E aí, cada uma dessas palavras você vai escrever. Vamos juntos para que vocês escrevam devagar? Índios, pretos, albinos, navegantes, irados, e aqui a gente inverte, doidos, sozinhos, remavam com cuidado. Vamos tentar de novo e aí depois eu vou dizer o porquê e aí vocês vão tentar imaginar. Nos princípios das relações internacionais, o que eu imaginei agora? Eu imaginei os refugiados, então é a construção mental que eu fiz para te ajudar. Imaginei os refugiados. E aí eu pensei o seguinte, a maioria dos refugiados, eles vêm pelo mar. Então eu imaginei, quem eram, sobre os refugiados, quem eram as pessoas no mar e o que faziam? Quem eram as pessoas no mar e o que faziam? Daí deu uma segunda viajada, né? Índios, pretos, albinos, navegantes, irados, sozinhos, doidos, remavam com cuidado. Mas é só uma exemplificação. Você pode inverter se quiser, porque é cada um para lembrar, de repente, da independência nacional, da prevalência dos direitos humanos, da autodeterminação dos povos, da não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo, cooperação entre os povos, concessão de asilo político. Eu fiz dessa maneira por conta de ser um assunto do momento, dos refugiados. Aí eu imaginei quem eram as pessoas que estavam no mar, o que elas faziam, para lembrar de cada coisa. Então eu imaginei que eram índios, que eram pretos, que eram albinos, que eram navegantes. E aí imaginei como eles se sentiam, né, irados, doidos, sozinhos. E o que eles faziam? Remavam com cuidado. E aí são as iniciais de cada um dos princípios. Não precisam estar na ordem, é preciso que você lembre destes 10 princípios. E para finalizar, o parágrafo único que fala: a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações, que é o Mercosul. Tornar, de repente, esse mercado comum da América, buscar essa integração econômica, social, cultural, para ter, de repente, mais força, porque quanto mais unidos, mais força nós teremos. Vimos então os artigos 1º, 2º, 3º e 4º. Primeiro, República Federativa do Brasil, Estado Democrático de Direito, Fundamento Soci Diva Plu. No 2, Poderes da União. No 3, os Objetivos Fundamentais da República. E no 4, os Princípios de Relação Internacional, da maneira pela qual o nosso país, a República Federativa do Brasil, se rege com os outros países do mundo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, curta, compartilhe, adquira o material porque isso ajuda o canal. E aos poucos a gente vai chegando a mais pessoas. A vida é muito boa e sempre vai dar certo.